Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Palavras de Vida Eterna, que é um livro bastante interessante, psicografado pelo Chico Xavier com mensagens de Emmanuel. Ele fala sobre o perdão, no capítulo 61. Perdão é remédio santo. E ele inicia com uma frase de Jesus que diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, que está em Lucas, no Evangelho de Lucas. É aquele momento em que Jesus está ali, nos momentos finais, sendo crucificado, em que ele diz essa frase: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Emmanuel nos diz: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade, em suma, a face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E nas doenças vulgares, reclamas despreocupação em favor da cura. É natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que te se refaçam as forças. E é verdade, quando temos ali uma dor física mais intensa, muito naturalmente nós buscamos uma medicação que alivie a dor, que nos faça sentirmos melhores. Mas ele diz aqui que do ponto de vista do espírito, pensamentos doentios, de queixa, de mágoa, de antipatia, isso causa lesões graves também na nossa alma. Tanto que, certamente, muitos consultórios médicos hoje, há pacientes que estão ali na frente de um médico com um problema físico, mas quantas vezes a causa não é uma mágoa, o rancor, essas queixas ali que perduram, constantes, que vão ali também debilitando as nossas células, não só físicas, mas as nossas células espirituais, que vão minando a nossa resistência. Por isso é que ele fala da necessidade do esquecimento para que nós possamos refazer as nossas forças. Esse esquecimento mais no sentido de não ficarmos alimentando aquilo que já aconteceu. Lembrando ali, repetidamente aquela mágoa, aquele rancor, como se simbolicamente nós tivéssemos aquela mágoa dentro de uma caixinha e todos os dias nós abrimos aquela caixinha e como se disséssemos: olha como eu sofri, olha que o outro me provocou, olha como eu sou vítima, olha como minha vida a partir dali não é a mesma por algo que alguém me fez. Enfim, nós temos esse exercício do perdão, do esquecimento e nós acabamos alimentando até diariamente aquilo que já aconteceu. Por isso é que para o nosso equilíbrio, para a nossa serenidade, para que a gente caminhe a partir de agora com um pouco mais de leveza, de segurança, está aí o exercício do perdão, que, como ele diz, é um remédio santo, bendito. Nós percebemos quando nós temos mágoa de alguém, quando temos ódio, rancor, o desejo de vingança, o quanto isso atrapalha o nosso dia a dia, a nossa saúde, a nossa felicidade. É como se nós estivéssemos presos àquela pessoa por um cabo e cada vez que nós pensamos naquela situação, naquela pessoa, esse cabo como que se ganhasse consistência, massa e ficássemos ali cada vez mais presos ao outro. O dia em que nós conseguimos perdoar, o dia que nós conseguimos fazer com que aquilo não permaneça mais na nossa vida cotidiana, que bem que nos faz. É como se cortássemos ali com uma tesoura, aquele vínculo, aquele elo, e aí nós caminhamos mais tranquilamente, mais seguros, mais felizes e deixamos também que o outro caminhe. Então, essa imagem simbólica desse cabo que nos prende quando nós estamos com mágoa e que quanto mais nós alimentamos, mais esse cabo ganha consistência, eu acho interessante para que a gente busque, então, gradativamente, dia a dia, pedindo muito a Deus, nos esforçando, para que esses vínculos eles sejam rompidos,
e cada um possa seguir o seu caminho em paz. Ele continua dizendo que o perdão é, pois, um remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Vejam que interessante essa expressão, um remédio para a euforia, porque é exatamente assim que fica a nossa mente, em plena euforia, né? Aqueles pensamentos descontrolados, desconexos, pensamentos ali que são de tão intensos, de rancor, de mágoa, de dor, que não se abre espaço para que a alegria chegue, para que nos sintamos bem, porque ficamos ali literalmente presos àquela situação, nessa euforia, né, nesses pensamentos descontrolados. E que trazem ali até um cansaço físico, né? A gente pode perceber que nesses momentos o peito dói, a respiração fica ofegante, a boca fica seca, né? Enfim, né? Altera a nossa pressão arterial. Quantas consequências, né, acabam advindo dessa situação. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, né, não conservar ali detritos e infecções no corpo físico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Né? Aqui nós lembramos quando Jesus diz perdoar, o Evangelho fala, perdoar não 70 vezes, mas não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, perdoar sempre, perdoar sem impor condições. Né? Por isso ele diz, perdoa agora, perdoa hoje, perdoa amanhã, incondicionalmente. Né? Ou seja, sem exigências. E quantas vezes nós já trazemos essa consciência que precisamos, que aquilo nos faria bem, mas nós vamos adiando. Né? E lembramos o que o Evangelho diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele está próximo. E é muito doído quando é alguém muito próximo, um parente, um pai, uma mãe, um filho, que nós queremos essa reconciliação, sentimos falta, sentimos saudades, mas não temos coragem, temos medo desse reencontro, ou o nosso orgulho, a nossa vaidade, que mesmo reconhecendo que não tomamos ali uma atitude correta, que fomos ali causadores talvez até daquela situação, a gente não tem ali a coragem de chegar e pedir desculpas, né? Ou de buscar uma reconciliação que faria muito bem para a nossa alma. Porque seria um ciclo que se fecharia para recomeçar ali um outro ciclo mais pleno, né, mais alegre. E talvez a outra pessoa do outro lado esteja pensando a mesma coisa. Talvez ela tenha saudades de nós. Talvez ela queira essa reconciliação. Mas como nenhum dos dois acaba cedendo, né, podemos aí correr o risco de amanhã desencarnar e deixarmos aí essa situação pendente. Então, se temos alguém que temos esse impulso, não percamos tempo, né? Mesmo que a outra pessoa não aceite, que ela não seja receptiva, depois nós poderemos falar, eu fiz a minha parte, eu fiz aquilo que me cabia, eu estou com a minha consciência mais leve, mais tranquila. Ele diz ainda, recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas imperfeições e as nossas fraquezas. Né? Então, um ponto que nos auxilia para perdoarmos o outro é entender que todos, sem exceção, temos as nossas lutas, as nossas fraquezas, as nossas angústias. Nós não sabemos exatamente o que levou a pessoa a tomar aquela atitude, aquele comportamento, como ela estava se sentindo, né? Como ela foi educada, como ela cresceu, quais são os traumas que ela alimenta dentro dela. Enfim, entendendo que todos têm as suas imperfeições e fraquezas assim como nós, isso ameniza um pouco e nos ajuda a vermos o outro não como ali uma figura diabólica até, né? Diabólica no sentido figurado naturalmente, né? Já que o diabo
como concebemos um passado não existe, mas uma criatura até que consideramos perversa, mas que apesar dos erros que ela cometeu, talvez até contra nós, o exercício de procurar ver ali até pontos positivos, sermos talvez até solidários, né? E compreendermos que talvez se estivéssemos nas mesmas condições, nós teríamos tomado a mesma atitude, né? a mesma escolha que essa pessoa teve. Né? Então, como ele diz, façamos aí procuremos, peçamos muito a Deus para que nós consigamos compreender. Né? Porque se nós revidamos, se alimentamos o mesmo pensamento, o mesmo desejo de vingança, o que nos difere do outro? Se o outro nos machucou tanto, se aquilo doeu tanto, mas se eu quero o mesmo para ele, né, eu estou me igualando, então não há nada que me diferencie. E se não há nada que me diferencie, nós somos iguais ali na revolta, na vingança. Então nós temos que esse exercício do perdão, a própria palavra perdoar, se a gente parar para pensar, tem o doar ali no final. Né? É doar ali, nos abdicando do nosso orgulho, da nossa vaidade. Né? Nós dizemos, mas eu não tenho sangue de barata, é a minha dignidade. Mas quantas situações na vida, aquela frase que diz que é melhor ter paz do que ter a razão. Né? Ele continua dizendo, é por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus diante dos seus próprios algozes. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Então é muito significativa essa frase de Jesus, né? Ele foi um espírito o mais puro que passou pela terra, que não tinha nada ao que dever, que não tinha nada ao que pagar, aliás, né? E, no entanto, nos momentos ali, com toda a dor física dele, né, já que estava sendo crucificado, toda a tristeza, né, pelo fato de nós não percebermos ali o evangelho que ele trazia, o que ele diz? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Como se fôssemos ali crianças, né, que não estávamos percebendo o mal que nós estávamos fazendo a nós mesmos, ou que naquele momento aqueles espíritos estavam fazendo para si próprios. Então, quando nós odiamos, quando nós perseguimos, quando nós, a pretexto de defender a nossa dignidade, nós atacamos, é o mal que nós estamos fazendo a nós mesmos. Agora, aquele que consegue perdoar, que caminha mais livremente, mais leve, esse sim é cheio de coragem, esse sim é cheio de dignidade, esse sim vence a si próprio. E é o que ele fala, que isso vai dissolvendo, né, toda a sombra, porque se vamos alimentando o rancor, a mágoa, isso vai se solidificando, isso vai coagulando, isso vai cristalizando. Agora, se pedimos a Deus que gradativamente nos ajude a superar, a ter outros pensamentos, a olhar para o futuro e não ficar olhar para o presente com vistas ao futuro sem ficar preso ao passado, esses pensamentos no bem, eles vão então dissolvendo essas mágoas, né? Então, o primeiro ponto é admitirmos, sim, que nós temos as nossas qualidades, mas também ainda trazemos esses sentimentos difíceis, e com as leituras, com as reflexões, mas sobretudo com o esforço diário, né? Procurando ali perdoar, entender o outro, o que não significa concordar, o que não significa apoiar, né? Mas pensarmos que cada um ali responde perante a própria consciência e que não sejamos ali os juízes implacáveis que apontam o dedo o tempo todo, mas olhemos para nós mesmos, né? O que há para ser melhorado dentro de cada um de nós. E certamente, como tantos falam, a hora que se consegue esse perdão, um novo caminho, uma nova etapa, um novo ciclo se abre, né?
e caminhamos então mais serenos, mais tranquilos. Então fica aí para a nossa reflexão, sempre gratos a Deus, a Jesus nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo, aos Espíritos amigos, para que possamos exercitar diariamente, né, o perdão, lembrando do título do texto, perdão, remédio santo, bendito, abençoado. Então nós vamos encerrando sempre gratos a Deus, a Jesus, e pedindo por todas as famílias da terra, por todos os lares, por todos os suicidas, por todos aqueles que pensam em suicídio, por todos os que estão sozinhos, por obsessores obsediados e por todos aqueles que alimentam a mágoa, o ódio, o rancor. Que Deus, em sua infinita bondade, nos ajude para que possamos ter o coração mais sereno, mais tranquilo. Graças a Deus, graças a Jesus. Saudações a todos. Vamos buscar no livro Libertação, psicografado pelo Chico, em que André Luiz nos relata o caso, num capítulo chamado Encantamento Pernicioso, em que André Luiz está ali junto de uma equipe de espíritos orientadores, num trabalho, num atendimento de um caso obsessivo bastante grave, bastante complexo, de uma jovem mulher recém-casada que se encontrava altamente obsediada, a ponto de encontrar-se já num estado de apatia, no leito, sem forças para retomar a sua vida. E o marido, depois de buscar muitas coisas, né? Ele tenta levá-la a uma missa, ele tenta levá-la num psiquista, e ele vai buscando ali um caminho até que ele, num processo de auxílio por parte do plano espiritual, há todo um trabalho no sentido de chegar a ele o convite, a possibilidade, né? Apontando a ele uma casa, né? Porque nós sabemos que os centros espíritas, eles se formaram depois de um certo tempo, né? No princípio, aqui eram casas, as reuniões espíritas, as reuniões mediúnicas, elas aconteciam nas casas dos dirigentes. E é esse caso aqui, né? Então havia ali a casa de um casal, né? Que tinha esse trabalho abençoado de ajudar as pessoas através das sessões mediúnicas, das sessões de desobsessão, e ele foi então encaminhado para essa casa, né? E a equipe de André Luiz ali vão juntos participando de tudo, e André Luiz nos relata. Então ele relata que durante os trabalhos, a esposa do dirigente da sessão tinha um trabalho muito significativo, ela era o médium psicofônico da reunião, né? Então era através dela que os espíritos obsessores se manifestavam, e houve todo um trabalho de ajuda em relação ali a Margaridinha, que é o caso em questão, né? E terminada, mas o que nós vamos falar agora é sobre essa médium, a esposa do dirigente da sessão. Terminada a reunião, o André Luiz começa a observá-la, né? Então ele diz, impressionado, ele observa, né, que aquelas condições que ela apresentava antes não estavam mais acontecendo. Então ele pergunta ali para o Sidônio, que é o orientador que estava junto dele, o que estava acontecendo. E o Sidônio fala: a pobrezinha encontra-se debaixo de verdadeira tempestade de fluidos malignos que lhe vão sendo desfechados por entidades menos esclarecidas, com as quais se sintonizou inadvertidamente pelos fios negros do ciúme. Enquanto se acha sob nossa influência direta,
mormente nos trabalhos espirituais de ordem coletiva, em que age como válvula captadora das forças gerais dos assistentes, desfruta bom ânimo e alegria, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe, quando em função entre os dois planos. Terminada, contudo, a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. Então vamos dar uma parada para nós compreendermos o que está acontecendo. Ela, como médium, ainda conseguia ter um trabalho satisfatório, porque enquanto se dava o trabalho, ela se entregava, né? E ela conseguia ali buscar a sintonia e desenvolver o seu trabalho a contento. Mas tão logo terminava o trabalho, ela já voltava, então, saindo daquela faixa vibratória que o trabalho proporciona, ela voltava aos seus pensamentos, aquilo que ela já vinha agasalhando e alimentando durante o seu dia. Então ela voltava a cair, né? O padrão vibratório caía. Então é isso que André Luiz notou, uma diferença, né? Enquanto ela estava ali no trabalho, o que aconteceu ali com o seu padrão vibratório, terminada a reunião, né? E o André Luiz fica preocupado, perguntando qual seria o recurso para essa situação, né? E ele vai discorrendo, né? Explicando ali para o André Luiz, vamos pegar alguns pontos. Ele coloca, o Sidônio coloca, nossa irmã é valorosa cooperadora, revela qualidades apreciáveis e dignas, porém não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro. E através dessa brecha, que a induz a violentas vibrações de cólera, perde excelentes oportunidades de servir e elevar-se. Hoje viveu um dos seus dias mais infelizes, entregando-se totalmente a esse gênero de flagelação interior. Reclama-nos concurso ativo nesta noite, pois cada servo acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibrações inferiores durante o dia, marca quase sempre uma entrevista pessoal para a noite, com os seres e as forças que a povoam. Então, o que ele coloca aqui é que ela, né, baixando o padrão vibratório, acabou se ligando aí a esses espíritos que tentavam perturbá-la, né? E alimentando esses pensamentos, nessa comunhão de pensamentos com esses espíritos obsessores, invariavelmente ele diz que marca-se um encontro para a noite. O que significa isso? Durante o dia ela estava ali em colóquio com ele, com eles, né? Numa troca de pensamentos ali que iam desgastando muito. Que pensamentos eram esses? Ela estava se deixando espicaçar pelo ciúme, né? Era ainda exclusivista, como nós acabamos de ver, né? Ela se sentia ali, como eles falam, exclusivismo sobre a vida do companheiro. Então foi uma brecha que ela abriu. No caso dela foi o ciúme. Há muitas outras fragilidades, muitas outras dificuldades que trazemos que abrem essas brechas. Então, durante a noite, ao desprender-se do corpo, ele está alertando que ela tem um encontro marcado com esses obsessores. E é o que vai se dar, é o que nós vamos ver. E então tudo isso é muito importante para que nós estejamos atentos em relação aos nossos pensamentos, que não são pensamentos que estamos tendo sozinhos, né? E ela foi alimentando esses pensamentos. E o que fazia com que ela ficasse enciumada? As gentilezas, a cordialidade, até mesmo a educação que o marido tinha em relação àquelas pessoas que vinham ali à casa, né, aos trabalhos, né, aquela reunião mediúnica, e depois despediam-se muito gratificados, né, e aquelas amizades que vão surgindo, e ela ficava muito enciumada com isso, né? E eles aproveitavam essa brecha.
né? E eles relatam, né? O Sidônio fala, enquanto a criatura é vulgar, vulgar no sentido de comum, né? E não se destaca por aspirações de ordem superior, as inteligências pervertidas não se preocupam com ela. No entanto, logo que demonstre propósitos de sublimação, apura-se-lhe o tom vibratório, passa a ser notada pelos característicos de elevação e é naturalmente perseguida por quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, visto não conformar-se com o progresso alheio. Nós sabemos que uma das situações que leva encarnados e desencarnados, né, a desfecharem ali pensamentos, vibrações deletérias ao outro é a inveja. É a inveja, não tem outro nome, é inveja. Então, tanto encarnados como desencarnados, da mesma forma, sentem muita inveja. Então, o invejoso é o que ele coloca aqui. Quando nós estamos ali numa faixa vibratória comum, nós não nos destacamos. Quando começamos a melhorar o padrão vibratório, existe uma diferença vista, percebida. O padrão vibratório percebe-se, né? Pelos espíritos, eles percebem aquela condição. Então, passa a ser um foco de perseguição, porque esses tantos que querem permanecer nessa faixa vibratória inferior, preferem desvirtuar, desencaminhar, desmotivar aqueles que estão buscando, né? Do que, já que invejam, é porque no fundo admiram. Se admiram, por que então não buscar o melhor? Mas não, preferem rebaixar o outro, né? E é assim que se dá. E aí, à noite, né? Nós vamos ver aqui que ela, vamos relatando então, o casal evidentemente se recolhe, né, para o sono, depois de alguns minutos ali, um tempo razoável, não é dito aqui, ou pelo menos não estou vendo aqui, o marido vem, né, a alma do marido, o espírito se desprende. Não é a alma do marido, né? Como que eu digo? Porque nós somos, cada um de nós é uma alma, né? Então, o marido se desprende, né? A sua alma se desprende do corpo físico que fica repousando no leito. Nós sabemos que é assim que se dá. Só o corpo repousa no leito. A alma se desprende. Então, ele se desprende, né? E busca ali o ambiente e identifica, ele estava numa faixa vibratória, né, satisfatória, então ele identifica ali a presença do Sidônio, do André Luiz, né, de outros espíritos que estavam ali, que permaneciam ainda ali na casa. E ele se apresenta ali preocupado com a esposa, porque ele queria ter trazido a esposa com ele para irem aos estudos, aos trabalhos, né, que estavam acostumados a fazer durante o desprendimento noturno pelo sono. No entanto, ela não quis acompanhá-lo, né? E o Sidônio diz: siga, né, vai para a sua reunião. Ele tinha ali um momento muito importante no plano espiritual, né, de aprendizado, de troca, de orientação, de instrução, e ele é aconselhado a ir, né? E que eles ficariam ali para ajudá-la. Depois de um tempo, aparece ela, né? Mas ela passa direto. Ela não busca vê-los, ela o pressente e ela havia estado com eles, né? Porque durante o trabalho ali ela teve uma psicofonia desse espírito Sidônio, orientador ali dos trabalhos, então ela estava numa faixa vibratória que tinha essa percepção dessa presença. No entanto, neste momento, ela se faz surda e cega e passa rapidamente, porque ela tinha um endereço certo. Ela não queria ficar ali. Por quê?
ela estava ligada a determinados obsessores. E esses obsessores a aguardavam num local abandonado, mais ali adiante, e ela se sente atraída por eles, porque existe a relação, ela ligou-se a eles, né? Então ela estava se sentindo atraída por eles. E deixa, né? Não, porque assim, quando nós estamos querendo ouvir alguém que bate nas nossas costas e vai nos dizer, realmente você é um coitado, né? Como você aguenta tudo isso? Você não quer ouvir alguém que te diga o contrário, né? Que te diga, eleve teus pensamentos, higienize esses pensamentos, observe a conduta reta do seu marido, né? Vence esse ciúme exclusivista, essa necessidade de tê-lo apenas para você, né? Então essas palavras desconfortam aquele que quer ouvir outras palavras, né? Então ela vai em busca daquilo que ela estava procurando. E é assim. E o livre-arbítrio é respeitado. Inclusive André Luiz fica ali muito preocupado, mas o livre-arbítrio é respeitado. Ela era lúcida e ela estava indo para onde ela desejava naquele momento. E ninguém tem o direito de impedir, é assim que se dá. E ela vai e encontra aqueles espíritos, né, que começam a falar, né, um deles, né, fala, um dos embusteiros fala, a senhora tem sofrido bastante em seus respeitáveis sentimentos de mulher. E ela, sim, sim, né, satisfeita, ela ficou muito satisfeita por encontrar alguém que lhe se associasse a essas dores imaginárias e infantis. Mas ela fica muito satisfeita e ele diz: como não? Sou um dos espíritos que a protegem e sei que o seu esposo lhe tem sido desalmado verdugo. A fim de ajudá-la, tenho seguido o infeliz por toda parte, surpreendendo-lhe as traições aos compromissos domésticos. Então vejam que eles estavam insuflando na mente dela. Podemos dizer coitada? Não, ela foi ouvir a quem ela queria. Então é essa responsabilidade, é essa clareza que nós temos que ter. Nós batemos na porta que desejamos. Ela estava sendo ludibriada, mas ela estava procurando isso, porque ela se ligou a essas mentes doentias e enfermiças, com os pensamentos doentios e enfermiços dela. E eles continuam, reconheço a extensão dos seus padecimentos morais e vão falando dela ali como mulher, até chegar o momento que era o que os interessava, porque na verdade o interesse desses espíritos não era fazer com que ela simplesmente se desviasse de um caminho. Eles tinham intenção maior, era desarticular este grupo, né? Desarticular esse trabalho, através dela tentando alcançar o marido, né? E ela também era uma célula importante nesse trabalho, né? E com certeza tudo isso acabaria atingindo, magoando, machucando, preocupando muito a este marido, né? Então, o que eles queriam é atingir o trabalho. Então, primeiro eles a alcançam como mulher, né? Como uma mulher que estava sendo traída, né? Para depois alcançar a mediunidade. E começam a falar. Você não percebe que o que você fala é produto das mentes dos que estão ali? Começam a instigar, a jogar aquelas ideias, para que quando ela voltasse para o corpo, ela passasse a duvidar da mediunidade dela. E nós sabemos que a mediunidade ela é muito sutil. Uma dúvida já pode causar um bloqueio ou até um desvio, né? Então, são questões muito importantes que nós precisamos estar atentos, e tudo isso que nós estamos vendo aqui é produto da sintonia mental, é a nossa sintonia.
Agora, a sintonia corre por conta do que nós pensamos. Ela estava alimentando pensamentos de ciúme, né? Além de tudo, um ciúme imaginário, né? Mas mesmo sendo um ciúme imaginário, para ela era uma coisa real. E ela então acaba se ligando a esses espíritos que estavam prontos a alcançá-la, né? Estavam conseguindo. E não tem o desfecho. Vocês podem buscar esse capítulo no livro Libertação. Vocês vão ver que não existe um desfecho, porque o desfecho é o tempo que dará. E o André Luiz nos relatou o que aconteceu naquela noite. Tanto que Sidônio fala que vai depender dela, né? Recuperar-se, recobrar o seu equilíbrio, porque o marido é chamado, né? A situação fica tão difícil ali que ela estava se deixando impregnar por aquela emanações em que eles estavam a envolvendo, né? Aqueles fluidos deletérios que a estavam prejudicando muito. Então, o marido é chamado, vejam bem, o marido é chamado onde ele estava, naquela reunião, ele volta ao corpo, acorda, quando ele acorda, ele vê a esposa ali tendo aqueles tremores e quem está tendo o que nós chamamos de pesadelo, né? Vejamos bem o que muitas vezes é um pesadelo, né? E ela estava ali tendo suada, aqueles tremores, aqueles gemidos, então ele acorda ali delicadamente e ela volta ao corpo chorando, dizendo que era muito infeliz. E assim foi, aquele marido teria, como eles relatam, muitas horas ali tentando acalmá-la, tentando orientá-la, e tudo isso ia depender dela, né? Então, são aprendizados importantes que nós temos, no sentido de que temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que alimentamos. Podemos pensar, há situações em que temos ciúmes verdadeiros, né? Sim, há situações, sim, reais, não é? Mas mesmo assim, nós temos que ter um equilíbrio para que naqueles sentimentos que nós estamos tendo ali, nós não baixemos o nosso padrão vibratório para nos ligarmos a essas mentes enfermiças e infelizes que querem nos alcançar. Então, é o equilíbrio em tudo, sempre. Esse deve ser o nosso objetivo, né? Percebermos que não é baixando o padrão vibratório, não é nos ligando a mentes enfermiças que nós vamos melhorar uma situação, que nós vamos conseguir ali uma definição para uma situação delicada que a vida nos traz. É produto ali de pensamentos nossos, de decisões nossas, mas com ponderação, com equilíbrio, sempre, sempre. Deus permita que assim seja, né? É isso que temos que buscar. Daí, sempre lembrar de Deus, buscar a Jesus, né? E vamos conseguir ali o melhor caminho, mesmo nas situações difíceis que nos alcançam, né? Peçamos sempre a Deus que fiquemos em paz.